levar nosso pensamento a Deus, a Jesus e Maria, agradecer ao Pai misericordioso por nós estar novamente junto nesta casa de luz, e buscando um pouco mais de amor, de carinho, de afeto, que essa espiritualidade de luz que nos acolhe está sempre junto de nós, tanto os encarnados como os desencarnados. Possamos hoje, cada um, estar mais fortalecido quando sairmos desta casa e quando chegamos. Que assim seja. Que assim seja. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos novamente à nossa casa de oração, casa de luz, bênçãos. Eu escolhi um tema para nós conversar hoje. É observação, sentimento, necessidade e pedido. São tópicos. E hoje, ali no nosso estudo, a gente estava na conversa e, por incrível que pareça, o que eu vou falar foi falado ali também hoje. Ou seja, não é incrível, né? Porque a espiritualidade age de uma maneira que a gente, muitas das vezes, não compreende. Por isso estamos aqui. Esse livro que eu peguei é de Vinícius Lima Lousada e o título dele é A Linguagem do Coração, Educação dos Sentimentos e Cultura da Paz. É muito interessante para quem tiver a oportunidade de ler esse livro, de estudar, é muito interessante. Fala sobre várias atitudes nossas, né? Eu vou começar pela observação. Trata-se de observar sem avaliar, o que é um grande desafio à inteligência que pede uma ruptura de paradigma, pois na racionalidade cartesiana em que nos movemos, aprendemos a julgar a partir dos nossos quadros pessoais de análise. Aqui o exercício diz respeito a aprendermos a observar com plena atenção, sem avaliarmos, a separar o fato da sua provável interpretação. Caso avaliemos, no momento em que a manifestamos nossa observação, o nosso interlocutor acolherá a nossa fala como uma crítica, o que irá bloquear a comunicação compassiva. É necessário que nos detenhamos a um evento e seu contexto específico sem um juízo de valor. Como é difícil para a gente, né, essa questão de observar a nossa volta e a gente ter a capacidade de interpretar aquilo que nós observamos, né? E aí no estudo hoje nós estávamos comentando exatamente sobre isso, né? Como o externo nos afeta, como a gente permite que as coisas aconteçam ao nosso redor e a gente já haja de impulso, já tome a peito o negócio, né? Já compre a briga, vamos dizer assim, né? Sendo que a questão do observador, ela serve para os dois lados, né? No momento em que nós estamos observando aquilo que está acontecendo, nós estamos recebendo informação. E o que eu faço com essa informação? De que maneira que eu absorvo essa informação e transformo ela para mim? E ao mesmo tempo, como que eu posso auxiliar quem eu estou observando? No momento que eu racionalizo isso, que tudo tem a ver com a nossa mente, a nossa racionalização, no momento em que eu racionalizo isso, eu tenho um tempo de pensamento. E esse tempo de pensamento é que faz com que eu não haja no impulso. Então a nossa necessidade é observar, respirar fundo e ver se aquilo me auxilia, o que está acontecendo ao meu redor me auxilia ao meu crescimento, ou eu tenho a capacidade de auxiliar aquilo que está acontecendo, a pessoa ou a energia à nossa volta, né? Como que eu transformo isso? Então hoje a nossa conversa no estudo é genial porque cada um de nós coloca as experiências que está passando, né?
E aí nós ficamos naquela discussão. Eu consigo ou não consigo? É fácil ou é difícil? Eu tenho condições ou eu não tenho condições? Né? E aí, gente, a gente volta para o individual. Eu falo sempre que a melhora só acontece quando a gente se conhece. E é para isso que a gente está aqui, né, fazendo a reforma íntima, a tão falada reforma íntima. Eu só posso fazer reforma íntima em mim, não posso fazer reforma íntima no outro. Eu não tenho essa capacidade. E é para isso que nós estamos nesse grau de evolução hoje, de entendimento. Né? Quando a gente vem aqui para o centro, não só no estudo, mas aqui na nossa conversa, é para que haja compreensão da palavra. Para que a gente reflita sobre cada um de nós que vem aqui na frente falar, tem alguma coisa a dizer. Que a gente consiga refletir sobre essas palavras, aquilo me serve, aquilo não me serve. Isso me aconteceu. Então, assim, na verdade, é uma troca de experiência. Nós estamos aqui hoje trocando essa energia do conhecimento. E aí, em que grau a espiritualidade age? Naquilo que é falado sempre. Qual a energia que eu carrego em mim hoje? Eu estou bem, eu acordei bem, eu refleti, eu fiz a minha oração, eu entendi que meu dia ia ser puxado, ia ser difícil, mas que eu ia vencer, porque a oportunidade nos é dada, né? Todos os dias nós estamos com essa oportunidade. Ao abrir os olhos, ao levantar da cama, é o primeiro ato de agradecimento, que nós temos mais um dia para vencer. E eu sempre coloco aqui para quem já escutou várias vezes, até sou repetitivo nisso. Nós estamos vivendo a melhor época de todas as encarnações que nós já tivemos, que é uma transformação. Nós tivemos a oportunidade de reencarnar neste momento. E se nós temos essa oportunidade, o que nós estamos fazendo de diferente? O que nós estamos fazendo para evoluir realmente? Essa é a nossa permissão que é falada sempre. Eu me permito evoluir ou não? Eu me permito vencer meus obstáculos com dignidade, com paciência, com amorosidade, ou eu vou bater cabeça, vou comprar briga? Então, esse momento que nós estamos passando de transição é o melhor momento que tem. É nós conseguir dar um passo adiante. Ou a opção de cada um, mas o estagnado não vai reencarnar na Terra. E nós temos a oportunidade do movimento. Esse é o nosso processo, gente. A observação nos leva à paciência. Não quero dizer que nós tenhamos que ficar um dia inteiro observando, né? Vamos cansar sentado, não dá certo. Mas no tempo certo, a observação nos dá paciência. A gente se torna humilde nessa caminhada. A gente nos torna compreensivo. E a partir disso, amoroso. E aí a gente vira e mexe e fala sempre as mesmas coisas. Nós estamos buscando o quê? Na evolução. O amor verdadeiro, o amor de Cristo. A compreensão de todas as pessoas. Estamos passando por turbulência, o mundo todo está passando por essa turbulência necessária. Isso é que nem fazer terra, né? Arar terra. Tem que mexer na terra para depois botar semente. É o que está acontecendo. A terra está sendo mexida.
nós vamos plantar. E vamos plantar o quê? Qual é a semente que vamos colocar no chão? Vamos regar? Ou vamos só colocar semente? Vamos capinar? Ou vamos só... Né, Davi? Tu que está virando agrônomo aí. Qual é o caminho, Davi? Nós precisamos ter esse caminho. Né? A gente precisa chegar ao final para poder fazer a colheita. E a gente está tendo a oportunidade agora. Depois da observação, os sentimentos. Identificação e expressão de sentimentos que se configuram também em um desafio. Levando em conta que nossa cultura ocidental mal aprendemos a introspecção, quanto mais a lermos os nossos sentimentos e falarmos deles, especialmente em um tempo em que o materialismo promove perspectivas violentas e competitivas que não ensejam o desenvolvimento de nossa inteligência emocional. Podemos compreender os sentimentos como uma função psíquica do ser, que consiste em conteúdo e expressão das relações interpessoais, um processo racional com lógica própria que visa avaliar ou compreender alguém e que se manifesta como conteúdo presente nas manifestações humanas. É, portanto, a razão do coração. Além de aprender o sentido de um sentimento, é preciso que possamos verbalizá-lo, ampliando o nosso vocabulário e conhecimento a respeito. Aqui descobrimos que os outros não têm responsabilidade sobre os nossos sentimentos, embora se possa estimulá-los. Essa identificação promove a vulnerabilidade do indivíduo, que de sua parte facilita a conexão humana e, por consequência, a resolução dos conflitos mais variados. Aqui tem dois tópicos que eu estou sempre colocando, né? E que eu acho que é isso que nos leva adiante. Processo racional. Aprender o sentido de um sentimento é conhecimento e respeito. E que os outros não têm responsabilidade sobre os nossos sentimentos. Eu falo muito sobre isso, né? Que primeiro eu consigo racionalizar meu sentimento. Às vezes, gente, as pessoas que estão à nossa volta, elas não estão preparadas para receber aquilo que eu tenho para dar. Se eu não racionalizo isso, eu posso continuar tendo a possibilidade de entrega. Mas eu tenho que esperar o tempo certo. Nem todo mundo está no tempo certo. Aí o que eu faço? Eu racionalizo o meu sentimento. Ele continua comigo, mas eu consigo controlar que não haja um distúrbio naquilo. Ah, mas então tu é uma pessoa fria. Não. Muito pelo contrário. Eu consigo controlar todas essas atitudes que eu tenho. Eu não preciso me desmanchar. Até porque se eu entregar errado, eu não vou ter nada de volta. Aí eu racionalizo o sentimento. E aqui nessa parte que fala que os outros não têm responsabilidade sobre os nossos sentimentos, é uma grande verdade, né? A gente está sempre esperando que o outro nos dê alguma coisa, só que não tem nenhuma responsabilidade sobre isso. Não há uma regra em que haja uma conjunção entre duas pessoas que tenha que ser entregue e ao mesmo tempo tenha que ser recebido. Não existe lei para isso. A nossa evolução é entregar. Se eu for receber, maravilha. É um ponto. Mas se eu não receber nada, eu não posso carregar. Eu não posso encontrar uma mágoa nisso. Não deveria, né? A condução nossa é essa, não deveria. Me magoar porque não me elogiaram. Me magoar porque não me abraçaram. Me magoar porque não me cumprimentaram. Sou eu que estou entregando. Faça de bom grado. O bom dia tem que ser de bom grado.
Nem sempre a gente vai receber o bom dia. Às vezes é só um bom dia, sabe? Mas tá tudo beleza, entende? Eu já consegui transformar uma pessoa no bom dia. Não dava bom dia, um dia passou a dar um bom dia meio sério, depois foi... Hoje dá um bom dia que eu, às vezes me ganha. Eu quero dar um bom dia, mas a pessoa me ganha, sabe? Então é isso. O momento, às vezes, nem é propício a que a gente entregue o sentimento. Se guarda um pouco, racionaliza, pensa por que a pessoa está passando por aquilo. Eu sempre comento, né, que cada um de nós, gente, quando a gente faz um julgamento, a gente não olha para aquele ser humano que teve uma infância, uma adolescência, que aconteceram coisas na vida da pessoa, e aí essa pessoa se torna adulta, e aí a partir disso eu olho para aquela pessoa e defino quem ela é. Que direito eu tenho? Por que eu me qualifico tanto a saber sobre a vida da pessoa que eu posso definir que ela só é aquilo e nada mais do que aquilo? Se eu for só sentimento, eu vou agir dessa maneira. Como eu racionalizo, eu penso. Cada pessoa que passa pela minha vida, eu compreendo. Compreendo por que fez, o que fez, aonde fez. Senão não estaria aqui. Estaria entristecido, chorando em algum canto, magoado com a vida, achando que o mundo é difícil para mim, enquanto que não é. Para mim, o mundo é maravilhoso todos os dias. Todos os dias. Eu já era assim, eu era um pouco assim, mas não era 100% assim. Hoje eu estou nem 100%, eu estou uns 80%. Mas estou buscando isso. Que é a condução que nós falamos também no estudo hoje, né? Porque cada um de nós passa pelas mesmas coisas, por incrível que pareça. Todos nós aqui, se nós formos contar o que aconteceu na nossa vida, nós vamos contar as mesmas coisas um para o outro. Ah, mas teve um grau maior, um grau menor? Sim, mas as mesmas coisas. E como é que a gente passa por isso? Como é que a gente chega até aqui, né? E a ideia é essa, né? Eu quero voltar. Não sei se eu vou assinar o contrato, mas é uma ideia. Né? Necessidades. Agora, temos de reconhecer a necessidade vinculada ao sentimento, que fora revelado assim. Maslow definiu as necessidades humanas em sua conhecida pirâmide como fisiológicas, de segurança, sociais, de estima e de autorrealização. Se entende que os sentimentos que estão na base da conexão humana e dos conflitos estão conectados com as nossas necessidades, das básicas às outras mais profundas, ligadas à realização do ser integral. Ao percebermos a necessidade que está por trás de nossos sentimentos, libertamos-nos emocionalmente, porque vamos entender que nada ou ninguém é a causa dos nossos sentimentos. Pelo contrário, as reações básicas que temos ante a mensagem de alguém podem ser autoculpa, o hábito pernicioso de culpar os outros ou perceber sentimentos e necessidades ocultos em uma mensagem negativa. Um aprendizado importante aqui é que quanto mais diretamente nos conectarmos aos sentimentos cultivados com nossas necessidades, mais fácil será conduzir-nos pela via de uma comunicação compassiva, ou seja, de um falar e ouvir norteado pela caridade. Aqui novamente, né, me perdi aqui, mas aqui fala novamente sobre isso, né? Não tem a ver com o outro. É o que eu falo sempre aqui. A nossa evolução é muito pessoal, é muito única. Embora a gente viva em uma família, em uma sociedade, eu só evoluo olhando para mim.
é um egoísmo bom, vamos dizer assim. Eu preciso me tornar melhor para que quem esteja ao meu lado se torne melhor. Receba o meu melhor. Dentro da sociedade que a gente vive, que é muito difícil, porque a gente não compreende qual é o grau de cada um. E eu comentei hoje também no estudo, é que como que as coisas não afetam, é como se a gente estivesse numa escada. Para eu trocar uma lâmpada, eu tenho que estar no lugar mais alto da escada. Eu não quero me colocar no meio da escada, porque eu não vou alcançar. Na nossa vida é a mesma coisa. Se eu não me colocar no lugar mais elevado, eu vou ficar na média. Na média eu brigo com todo mundo, porque todo mundo vai estar na mesma energia. Aí eu tenho que estar superior a isso, não superior como pessoa, como ser humano, mas como espiritual mesmo. Eu tenho que me colocar num grau mais elevado, embora eu ainda não esteja nesse grau mais elevado, eu tenho que compreender esse grau mais elevado. Como é que eu vou auxiliar alguém se eu estou igual? Não tenho como auxiliar. Como é que eu vou respirar fundo se eu estou igual? Não tem como. Então é nessa elevação que nós estamos aqui na casa, aprendendo a nos elevar. A nossa energia tem que dar um pulo. Nosso pensamento tem que se tornar melhor. Tirar os rancores da nossa vida. Ah, mas fulano me fez isso, não sei o que, eu tenho mágoa, não sei da minha mãe, do meu pai. Gente, se a gente não transformar isso em coisa boa, não há evolução. A nossa caminhada é pedregosa para que a gente realmente consiga crescer. A gente tem que machucar o pé mesmo. Tem que chutar pedra. Sabe? Porque é aí que a gente vai ter consciência sobre as coisas. Quando a gente está no auge da felicidade, conquistou alguma coisa, a gente não lembra de mais nada de ruim, né? Aí está tudo maravilhoso. Só que a nossa vida ela é composta pelas energias tanto positiva como negativa. Então a gente tem que ter a compreensão do bom e a compreensão do mal. Vincular as energias em nós é transformar. E aí eu não consigo achar difícil. Toda vez que eu colocar a palavra difícil, eu não consigo, eu não posso, eu não faço. Ah, mas eu não sou assim. O não, toda vez que eu colocar o não na minha frente, eu não vou vencer. Porque o universo, ele recebe aquilo que a gente dá. Se eu dou negativo, vai voltar negativo. Se eu dou positivo, vai voltar positivo. Então eu tenho que dar positivo sempre, todos os dias. Eu me auxilio, né? Eu me curo. Essa é a ideia. E por fim, né? O pedido. O quarto componente trata da questão de pedirmos uns aos outros o que precisamos para enriquecer as nossas vidas. Esse componente demanda objetividade, honestidade e o hábito de pedir ao invés de exigir. São habilidades necessárias aqui, como também devemos aprender a fazer uso de uma linguagem de ação positiva, referindo-se com clareza ao que necessita e não ao contrário. Sem desejo de dominação do outro, manipulação de sua vontade, a linguagem do coração não pretende mudar as pessoas, mas instituir relacionamentos dialógicos, estribados na empatia e honestidade, de modo que se atenda às necessidades de todos. A linguagem do coração converge fortemente com a proposição do Evangelho segundo o Espiritismo, quando a mansuetude que nos cabe promover em nossos diálogos, a fim de dirimirmos dúvidas e distâncias, fortalecermos os laços de união da grande família humana, a começar pelas pessoas mais próximas a que nos vinculamos. De fato, como registrou Allan Kardec, toda palavra ofensiva exprime um sentimento contrário à lei de amor.
e da caridade que deve presidir as relações entre os homens e manter eles a concórdia e a união. É que constitui um golpe desferido na benevolência recíproca e na fraternidade. É que entretém o ódio e a animosidade. É, enfim, que depois da humildade para com Deus, a caridade para com o próximo é a lei primeira de todo cristão. O pedido que eu estava falando, né? Aquilo que eu demando é o que retorna. Se eu souber pedir, isso serve para a minha vida pessoal única, mas serve para quem está à minha volta. Se eu souber pedir, não há briga, não há discussão. Mas se eu souber mandar, nem todo mundo vai aceitar. Então é essa a ideia. Eu peço nas minhas orações, tenho retorno. Eu peço na minha vida pessoal, tenho retorno. Eu peço das pessoas próximas, tenho retorno. Humildade. A gente consegue ser humilde? Consegue. E é tão bom. Porque tu não compra nada, né? Tu tá tranquilo. É como a gente fala, é isso? Fica quietinho, deixa eu falar. É mais ou menos isso. Essa é a ideia da humildade. Eu não preciso provar força para ninguém. Eu sei a força que eu tenho. Eu não preciso provar que eu sou melhor ou pior do que qualquer pessoa. Eu sei quem eu sou. Eu conheço todos os meus defeitos. E reconheço meus predicados. É uma caminhada. É um trabalho. Paciência. Energia gasta bastante. Necessário. Necessário. Porque se a gente quer continuar convivendo com as pessoas que a gente convive, precisa entregar. Para encerrar, então, no Evangelho, fala sobre os bem-aventurados, aqueles que são brandos e pacíficos. E aí hoje eu me peguei lendo, e aí isso complementa o que eu estava conversando aqui com vocês. Bem-aventurados aqueles que são brandos, porque eles possuirão a terra. São Mateus. Bem-aventurados pacíficos, porque eles serão chamados filhos de Deus. São Mateus. Aprendestes o que foi dito aos antigos: não matarás, e qualquer que matar merecerá ser condenado pelo julgamento. Mas eu vos digo que qualquer que se encolerizar contra o seu irmão merecerá ser condenado pelo julgamento. Aquele que disser a seu irmão, raca, merecerá ser condenado pelo conselho. E aquele que lhe disser, sois louco, merecerá ser condenado ao fogo do inferno. São Mateus. Por essas máximas, Jesus faz da doçura, da moderação, da mansuetude e da afabilidade, da paciência, uma lei. Condena, por conseguinte, a violência, a cólera e mesmo toda expressão descortês com respeito ao semelhante. Raca era, entre os hebreus, um termo de desprezo que significava homem de má conduta, e se pronunciava escarrando e desviando a cabeça. Ele vai mesmo mais longe, uma vez que ameaça com o fogo do inferno aquele que disser ao seu irmão, sois louco. É evidente que aqui, como toda circunstância, a intenção agrava ou atenua a falta, mas em uma simples palavra pode ter bastante gravidade para merecer uma reprovação tão severa. É que toda palavra ofensiva exprime um sentimento contrário à lei. A lei do amor e da caridade, que deve regular as relações dos homens e manter entre eles a concórdia e a união. É que o insulto, a benevolência recíproca e a fraternidade que entretém o ódio e a animosidade. Enfim, que depois da humildade para com Deus, a caridade para com o próximo é a primeira lei de todo cristão. Caridade, gente, não quer dizer sempre o material, né? Até eu acho que a última das caridades deveria de ser o bem material. A caridade maior é ouvir, abraçar, receber, doar.
toda essa racionalidade do sentimento. Em último caso, estender a mão com dinheiro pela necessidade material. Não que não seja necessário, é necessário também. Mas para eu estender a mão com dinheiro, para eu materializar a minha ação, eu preciso antes entregar todo o resto. Eu preciso me doar em amor. Senão não tem valor. Eu comentei aqui na outra vez que eu estava falando que o comportamento hoje que eu me coloco é em relação a tudo na minha vida. Eu recebo a energia do alimento que eu como, da água que eu bebo, da planta que eu tenho na minha casa. Eu comecei a compreender que todos nós somos feitos de energia. Se eu não respeitar o que está à minha volta, que respeito eu tenho por mim? Quando eu trouxe o copo d'água hoje, eu fiz uma oração, agradecendo essa água que eu estava trazendo. Eu faço isso na minha casa. Me serve. Eu me torno mais conectado com essa energia que a gente está falando. Para mim poder entregar uma energia boa para as pessoas. Senão eu não consigo. Essa é a nossa caminhada, gente. Vou encerrar porque deu o nosso tempo. Espero que tenhamos um pouco dessas palavras tocar o coração. E como eu digo sempre aqui, né? Essa é a minha verdade de hoje, porque amanhã ela é mutável. Espero que seja para melhor. Gratidão a cada irmão, a cada irmã, por essa passou. Que Deus abençoe a todos, que tenha um protetor, as suas lares, e toda a família. Pai nosso, Que estás no céu, santificado seja o vosso nome. venha a nós o vosso reino, Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis